Irmãos e irmãs, quando nossos caciques e anciãos eram grandes líderes, quando a justiça dirigia a lei e a sua execução, aí outras civilizações chegaram, com fome de sangue, de ouro, de terra e de todas as riquezas, trazendo uma mão a cruz e na outra a espada, sem querer eliminar e nem fazer esquecer o que somos. E mesmo que o universo inteiro seja destruído, não sobreviveremos por mais tempo que o império da morte. Trecho da declaração solene dos povos indígenas, essa terra tinha dono. Convidamos a turma 204, que junto com a professora Lenir apresentarão o teatro Índios, os Descobridores do Brasil. Bom, gente, é o seguinte, alguns integrantes do nosso grupo acabaram faltando, então em última hora a gente teve que improvisar. Mas mesmo assim o teatro vai ser realizado e a gente espera que vocês gostem. O nome do nosso teatro vai ser Índios, os verdadeiros descobridores do Brasil. No Brasil, antes da chegada dos portugueses, havia aproximadamente 5 milhões de índios. Havia várias etnias, sendo as principais delas Guarani, Potiguara, Pataxó, Ticuna, Xavante, entre outros. Atualmente, existem apenas 400 mil índios, divididas em 200 etnias, e não vivem mais como antes da colonização portuguesa. Antes da chegada dos portugueses, os índios viviam da caça, pesca e agricultura. Os homens saíam para caçar e pescar, às vezes levando seus filhos para que aprendessem seus futuros trabalhos, sendo que os principais alvos da caça eram porco do mato e capivara. As mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças. Pelo plantio e colheita, sendo os principais cultivos a mandioca, a batata doce, o amendoim, o milho e a abóbora. O cacique era o chefe e organizava a tribo, entre outras funções. Toda tribo possuía seus próprios rituais, crenças e tradições, e era trabalho do pajé realizá-los. O pajé era como um sacerdote, conhecia os rituais, invocava os deuses e recebia as suas mensagens, além de ser também um curandeiro. Os portugueses chegaram em 1500, navegando em 10 naus e 3 caravelas. Como não conseguiam se comunicar com os índios, eles trocavam sinais e ofertavam presentes. Quando os índios se acostumaram com a presença portuguesa, os portugueses descobriram o pau-brasil e outras matérias-primas brasileiras. E foi aí que começou a escravização e a prática do escambo. O escambo é a troca de trabalho por bugigangas, como espelhos, apitos e chocados. Depois disso, os índios começaram a sofrer com doenças, vindas dos portugueses e por serem mortos pela posse de terra. Como se não bastasse, os portugueses acreditaram que os índios eram como animais selvagens, que precisavam ser domesticados, ou melhor, cristianizados por meio de um padre. E foi aí que grande parte da cultura indígena foi perdida para sempre.